Bom, pessoal, vamos agora para o estudo do último dos conversores básicos, que é o conversor Buck Boost, ok? Na verdade, agora vocês vão perceber que tudo já, digamos, os métodos de análise já começam a ficar familiares e as coisas começam a ficar mais similares e mais fáceis de entender, ok? Bom, mais uma vez, né, a célula básica do conversor Buck Boost é composto por um semicondutor ativo, um semicondutor não controlado, que é o diodo, e um indutor, ok? Ainda auxiliado por um capacitor de filtro, ok? Mas agora rearranjados da terceira forma diferente, ok? E é a mesma coisa, né? Eu vou ter duas etapas de funcionamento, considerando o modo contínuo de condução. Quando o interruptor está curto-circuitado, ok? E nesse caso aqui vocês podem reparar que a tensão que aparece no indutor é a tensão de entrada, ok? O diodo fica reversamente polarizado, certo? A corrente vai crescer linearmente, como vocês já viram. E no segundo estado, quando o interruptor é aberto, ok? A corrente do indutor tem que encontrar algum caminho para continuar conduzindo a corrente elétrica, né? E aí o diodo é diretamente polarizado também, ok? E aí a tensão do indutor vai ser igual à tensão de saída, ok? Com uma pequena particularidade que vocês já vão perceber. Bom, então, detalhando matematicamente, né? Então, com esse interruptor fechado, a tensão sobre o indutor é igual à tensão de entrada, certo? E a tensão no diodo, ok? Repare que vai ser VD menos o V0, ok? Bom, a tensão no indutor é maior que zero, então vai crescer linearmente, como a gente viu nos outros casos, certo? E a gente chega nessa equação aqui, né? É a derivada da corrente no indutor, VD sobre L, ok? E a corrente inicial é o que a gente chama de L mínimo. A duração da etapa, da mesma forma que os demais conversores, né? Ela vai durar enquanto o interruptor estiver fechado, ok? Então o ΔT1 é dado por D vezes o período de chaveamento. E a corrente no final da etapa, substituindo na equação anterior, vai ser D sobre L, que é a derivada, vezes o intervalo que o interruptor ficou ligado, mais a corrente inicial, ou seja, né, no final dessa primeira etapa, a corrente do indutor vai ser igual a IL máximo, ok? E o quanto que essa corrente variou vai ser esse valor de IL máximo menos o IL mínimo, ok? Que vai dar exatamente VD sobre L vezes DT. Segunda etapa, interruptor aberto, certo? E aí é aquela história, né? A corrente não pode ir a zero, então vai aparecer uma tensão invertida aqui em relação ao sentido adotado, suficiente para polarizar diretamente o diodo, ok? Lembrando que a tensão do indutor aqui no caso, certo? Vai ser igual a V0, certo? Mas lembrando que a corrente tem que decrescer para mim poder estabelecer uma condição de regime permanente, né? Se ela continuasse crescendo, ela não ia nunca retornar ao valor IL mínimo. Então, se ela está num valor maior, ela tem que decrescer até um IL mínimo. Isso quer dizer que a tensão de saída tem que ser negativa, ok? Essa aqui é a particularidade do conversor buck boost. A tensão de saída é invertida em relação à tensão de entrada. Ela tem que ser invertida, certo? E, bom, resolvendo as equações, então, o IL de t, 1 sobre L integral de VL de t, onde o IL de t é V0, ok? Então, IL de t, IL máximo mais V0 sobre L vezes t, onde o V0 agora tem que ser o valor negativo, ok? A gente vai deduzir a equação do ganho estático e a gente vai chegar nessa conclusão. Duração da etapa, assim como nas anteriores, é o tempo que o interruptor fica aberto, que é dado por 1 menos d vezes t, e em regime permanente, né, o que eu falei antes, né, a corrente no final, a corrente do indutor no instante final da segunda etapa tem que ser igual à corrente inicial da primeira etapa, e L mínimo, para estabelecer o regime permanente. Da mesma forma que na primeira etapa, né, eu tenho uma ondulação de corrente, ok? Que em regime permanente tem que ser o mesmo valor, certo? Que pela equação anterior, V0 sobre L, 1 menos D vezes o período. Determinação do regime permanente, também vou aplicar a definição que o valor médio no indutor no regime permanente tem que ser zero. Ok? Então, aplicando mais uma vez a definição de valor médio sobre a tensão no indutor,
ok? Vou substituir os valores aqui de VL1, durante a primeira etapa é a tensão de entrada, durante a segunda etapa é o V0, ok? Com as suas respectivas durações, e resolvendo as integrais, vou chegar nessa equação e isolando o V0 sobre VD, repare que vai ser igual a menos D sobre 1 menos D, ok? Repare que apareceu o sinal de menos aqui na frente, ok? Que exatamente representa essa tensão invertida que aparece na saída do conversor buck-boost, certo? Um outro detalhe interessante, né? Se o D for maior que 0,5, isso quer dizer que, repara que se for 0,5 aqui, 0,5 dividido por 1 menos 0,5, vai dar a tensão de saída vai ser igual a menos a tensão de entrada, com a mesma amplitude. Se o D for um pouco maior que 0,5, eu vou operar já no modo elevador de tensão, ok? Ou seja, tensão de saída, o módulo da tensão de saída vai ser maior do que a tensão de entrada. Enquanto que se o D for menor que meio, ele vai ter uma característica abaixadora de tensão. Embora em ambos os casos, né, a tensão seja invertida, sempre invertida, ok? Certo? Outro detalhe interessante com relação ao conversor buck-boost, né, é que toda a energia que vai para a saída era primeiro armazenada no indutor. Então repara que na primeira etapa eu vou armazenar energia no indutor, na segunda etapa eu abro o interruptor e aí a energia que foi armazenada vai ser entregue totalmente à carga em paralelo com o capacitor. Ok? É diferente do que no conversor buck, que na primeira etapa, além de carregar o indutor, ocorre uma transferência direta entre a fonte de tensão de entrada e a tensão de saída, assim como no conversor boost, ok? Ocorre isso na segunda etapa. Ok, ou seja, né, o indutor em algum momento fica em série com a fonte de entrada e com a fonte de saída ao mesmo tempo, o que não ocorre no buck-boost. Bom, com relação à determinação das correntes máximas, mínimas e média no indutor do conversor buck-boost, a gente parte também que a potência de entrada é igual a potência de saída, ou seja, o rendimento 100%. Potência na entrada, tensão na entrada, vezes o valor médio da corrente de entrada, que é igual ao valor médio da corrente na chave, já que a chave está diretamente em série com a entrada, e a potência de saída, V0 ao quadrado sobre R. Então, a corrente média na chave pode ser encontrada usando a definição de valor médio, né? Então, IS médio, 1 sobre período integral de 0 até o período da corrente da chave dt, ok? Lembrando que eu só vou ter corrente positiva na chave durante a primeira etapa de funcionamento aqui, certo? Por isso que eu já defini de 0 até dt apenas, certo? De 0 até dt aqui. E, bom, resolvendo a integral, então eu vou ter que a corrente média na chave vai ser igual a corrente média no indutor vezes D. Então repare que na resolução dessa integral do cálculo de S médio, né, a integral corresponde à área, certo? Ou seja, eu estou interessado na área dessa curva aqui, que é a corrente na chave, certo? Mas repare que, bom, a corrente na chave vai ser igual a corrente no indutor durante a primeira etapa. A corrente no indutor da primeira etapa, a gente tem o valor médio determinado aqui, né? Ou seja, né, essa área aqui, ok? Igual a essa área aqui, e por isso que o valor médio está aqui, certo? Se eu cancelar essa área com essa área, eu vou resultar nesse valor médio, ok? E na chave, repara que o valor médio da corrente do indutor continua nesse nível aqui, certo? Em relação à corrente na chave. E da chave eu também posso cancelar essa área aqui com essa área aqui, ok? Ou seja, em termos de área, se eu integrar essa curva aqui, a curva da corrente original na chave, ou a curva desse retângulo aqui, ok? Onde a amplitude é dada por IL médio e a base é dada por D vezes TS, ok? Eu tenho a mesma área, certo? Então, posso facilmente resolver essa integral usando simplesmente esse cálculo de área. IL médio vezes T, vezes D, ok? E repara que isso, na verdade, independe da ondulação, né? Mesmo que eu tivesse uma ondulação grande, essa questão do IL médio vezes D ia ser igual, já que a área
mesmo que partisse daqui e fosse até aqui em cima, as duas áreas teriam que se cancelar. Ok? E isso no modo contínuo, independente do valor da ondulação, seria válido. Com a ondulação tendendo a zero, já se aproximaria, o valor dessa corrente aqui já se aproximaria ao IL médio. Bom, substituindo na equação, então, essa equação é da corrente média na chave, então eu tenho tensão de entrada, vezes IL médio vezes D, igual a V0 quadrado sobre R, e isolando a corrente média, V0 quadrado sobre VD vezes R vezes D, para ficar apenas em função da tensão de entrada, eu vou substituir o V0 ao quadrado pela equação do ganho estático que a gente determinou agora há pouco, certo? E aí eu chego nessa equação final da corrente média. Ok, pessoal? Bom, a máxima corrente no indutor, e repara que isso daqui independe, essa equação aqui independe do conversor, né? A corrente máxima no indutor, independente se for buck boost ou buck boost, vai ser sempre dado pelo IL máximo, é igual o valor médio mais o delta IL sobre 2, ok? E substituindo o valor da corrente média, agora especificamente por causa do conversor buck boost, eu tenho esse daqui como sendo o valor da corrente média no indutor e esse daqui como sendo a ondulação da corrente, ok? Dividido por 2. Da mesma forma, para qualquer um dos conversores, o valor da corrente mínima no indutor é o quê? O valor médio da corrente no indutor menos a ondulação dividido por 2. Ok? Isso aqui é geométrico, né? E o valor mínimo, então, agora sim, substituindo o valor, a equação do IL médio específica para o buck boost, eu tenho isso daqui, que eu deduzi lá atrás, certo? E a ondulação também é dado aqui para o delta IL sobre 2. Ok? Repara que eu estou deixando tudo em função da tensão de entrada para ficar em função de menor número de variáveis possível. Ok? Bom, mais uma vez, né? Para todo conversor, para buck boost ou buck boost, o modo de condução contínua ocorre sempre que a corrente mínima no indutor for maior que zero, certo? E o valor da corrente mínima maior que zero, isso quer dizer que essa equação aqui, IL médio menos delta IL sobre 2, maior do que zero, certo? Isolando delta IL sobre 2 para cá, eu tenho que o IL médio tem que ser maior do que delta IL sobre 2. Essa é a condição para garantir o modo contínuo de condução em qualquer um dos três conversores básicos. Ok? Bom, substituindo aqui especificamente os valores do buck boost, então eu tenho que essa parcela tem que ser maior do que essa parcela aqui. Ok? Só estou fazendo isso aqui maior que zero. Certo? Isolando aqui o valor da corrente, da indutância, o valor mínimo da indutância por um determinado valor de razão cíclica e uma determinada condição de carga, tem que ser dado por essa equação. Se essa equação for satisfeita para as condições que estão em uso, que estão sendo consideradas, quer dizer que o modo de condução vai ser contínuo. Ok? Para ajudar a visualizar um pouquinho essa equação aqui, né? Certo? Essa equação aqui do IL médio maior que delta IL sobre 2. Vamos reparar imaginar uma situação de baixa ondulação, certo? Então repara que o delta IL sobre 2 vai ser esse valor aqui, certo? Enquanto o IL médio vai ser esse valor aqui. Então, obviamente, esse valor do IL médio está bem maior que o delta IL sobre 2, certo? Ou seja, né, essa corrente aqui, o valor mínimo não está encostando no zero. Na situação limite, né, ou seja, no modo crítico de condução, quando o IL mínimo chega e encosta em zero exatamente no final da segunda etapa, certo? Só por um instante de tempo. Repara que a ondulação de corrente vai ser exatamente o delta IL sobre 2 vai ser igual exatamente o valor médio da corrente no indutor, certo? Ou seja, é a condição crítica de condução, certo? E se eu entrar no que a gente chama de modo descontínuo, né, quer dizer que eu vou ter um intervalo de tempo onde a corrente é zero, certo? E como todo o equacionamento que eu tenho feito até agora não considera esse intervalo de tempo, então quer dizer que todo o equacionamento que eu fiz até agora não é válido para o modo descontínuo. Ok, pessoal? Bom, mas repara que a ondulação da corrente agora é o delta IL sobre 2, né? O delta IL vai ser desse valor aqui até esse valor aqui, de 0 até o valor máximo. O delta IL sobre 2 vai estar aqui. E o IL médio agora vai estar abaixo do delta IL sobre 2. Ok? E aí fica mais evidente por que essa condição, geometricamente, né? Por que essa condição aqui
determina se o modo de condução é contínuo ou descontínuo. Ok, pessoal? Bom, ondulação da tensão do capacitor, da mesma forma que a gente vem fazendo antes, a questão é você encontrar a função da corrente instantânea no capacitor, certo? Que no buck boost vai ser dado pela corrente instantânea no diodo menos o valor da corrente de saída. Lembrando que a corrente média no capacitor tem que ser zero, então a corrente no capacitor vai ser dada pela corrente instantânea no diodo menos o ID médio. Repara que a corrente instantânea no diodo é essa curva aqui, né? Na primeira etapa, a gente tem que lembrar que o diodo está reversamente polarizado, certo? Então, o que vai acontecer é que a corrente nele vai ser zero, e na segunda etapa, o diodo vai estar em condução, ele vai conduzir a corrente no indutor. Ok, pessoal? E a corrente no capacitor, pelo que a gente acabou de deduzir aqui, vai ser o valor dessa corrente instantânea no diodo menos o valor médio da corrente no diodo, que vai ser igual à corrente de saída, ok? Repara que o diodo no conversor buck-boost está diretamente em série com a saída aí, considerando que a saída seja o capacitor em paralelo com a carga, ok? Então, essa curva aqui deslocada para baixo em V0 sobre R ou em ID médio, ok? E aí resulta nessa área aqui, que tem que ser igual a essa área aqui em regime permanente, ok? Para provocar a mesma ondulação na descida e na subida da corrente, certo? Então, obviamente é mais fácil calcular essa área aqui do que essa área aqui, então vou usar a primeira etapa de funcionamento, certo? E aí, calculando a área V0 sobre R, que é o valor dessa corrente aqui, certo? Vezes dt, certo? Vai me dar a área, ok? Que reescrevendo aqui V0 vezes D sobre RZ, frequência de chaveamento. Essa é a ondulação da tensão no capacitor. Ok, pessoal? Bom, vou passar mais um exercício aqui para vocês fazerem e me entregarem, ok? Como não tem nenhuma dificuldade adicional, também não vou resolver esse exemplo aqui, vou deixar para vocês tentarem resolver. Lembrando que é importante que vocês tentem resolver sozinhos aí, para realmente tentar aprender e ver eventuais dificuldades aí que vocês tenham. Ok? Então, considerar um conversor buck boost com 12 volts de entrada e para obter na saída menos 12 volts, ok? Quando uma das dificuldades aí pode ser com relação a esse sinal negativo. Muitas vezes, aí, dependendo da literatura, o V0 já é dado em 12 volts. Por quê? Porque o sentido assumido durante a dedução das equações já é o sentido correto, ou seja, né, a tensão positiva embaixo e negativa em cima lá na tensão de saída. E aí, nesse caso, a equação do ganho saída do conversor buck boost não aparece aquele sinal de menos lá na frente. Ok? Mas, e aí o V0 vai dar positivo, mas porque o sentido já está adotado já está no sentido correto. Ok, pessoal? Só tomar cuidado para não fazer confusão com isso. Bom, então determinar a razão cíclica, corrente média no indutor, a indutância para obter essa ondulação de corrente, né, no indutor, ondulação da tensão de saída e a condição mínima de carga para manter o modo de condução contínuo. Ok, sugiro que vocês vão deduzindo as equações, rededuzindo as equações que eu acabei de fazer, para tentar memorizar e entender elas com um pouquinho mais de profundidade. Bom, em resumo aqui os conversores básicos, ok? Então, com essa coluna aqui do conversor buck, a segunda coluna do conversor boost, a terceira do conversor buck boost, com relação aos esforços de tensão e corrente nos semicondutores, ok? Então, repara que tanto a tensão máxima no interruptor ativo e no diodo, ok? Vão ser iguais em todos os conversores, ok? Só que no conversor buck vai ser a maior tensão do conversor, que é a tensão de entrada. No conversor boost vai ser a maior tensão do conversor, que é o V0. E no conversor buck boost, na verdade, vai ser a soma de Vin com um módulo de V0. Aqui, para não ter confusão, vou falar a soma de Vin com um módulo de V0. Ok? Ou seja, a soma das duas tensões aí, certo? Que é a maior tensão no circuito. A corrente média no conversor buck, a corrente média no indutor do conversor buck é I0,
enquanto no boost vai ser I0 vezes U menos D, já que o indutor do conversor boost está em série com a entrada e não com a saída, certo? Repara que esse 1 menos D aqui está relacionado com o tempo de condução do diodo, certo? E no buck boost também é I0 sobre 1 menos D, ok? Lembrando que o indutor do conversor buck boost não está em série nem com a entrada nem com a saída, certo? A corrente média no interruptor, I0 vezes D para o buck, I0 vezes D sobre 1 menos D, no buck boost, I0 vezes D vezes 1 menos D, certo? E, bom, e assim por diante, né? No conversor boost, o diodo está em série com a saída, tanto no boost quanto no conversor buck boost, então é o próprio I0. Enquanto no conversor buck, o diodo está fazendo a roda livre, ok? Certo? Por isso aqui aparece sim um menos D aqui, certo? Essas eu sugiro que fortemente que vocês deduzam todas as equações, porque isso aqui certamente vai ser pedido na prova. Ok? Então é interessante que vocês já saibam fazer isso num piscar de olhos. Ok? É um aspecto interessante. A corrente de entrada no conversor buck é pulsada, certo? Ou seja, a fonte de tensão de entrada vai ter que fornecer uma corrente pulsada. Quando o interruptor está em série com a fonte de entrada, ou seja, quando o interruptor está aberto, a fonte fornece zero. Quando o interruptor está fechado, ela tem que fornecer a corrente indutor, que tem um valor, como está no modo contínuo, tem um valor maior que zero, certo? Então é pulsado nesse sentido. E isso, obviamente, como eu tenho que fornecer essa corrente pulsada, eu tenho que ter um filtro capacitivo para lidar com essas, para ser capaz de fornecer essas ondulações com alto valor de DI e DT. Ok? Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. No conversor boost, o indutor está em série com a entrada, então a corrente de entrada tende a ter uma baixa ondulação, certo? Então esse requisito de filtragem tende a ser menor. Então, por exemplo, se eu botar um painel fotovoltaico na entrada, o painel fotovoltaico não é capaz de alimentar o buck diretamente, ok? Por quê? Porque hora tem que fornecer corrente, hora não tem que fornecer corrente, e o painel fotovoltaico tem uma característica de fonte corrente, ok, própria dele, e além disso eu tenho, usualmente eu tenho cabos longos, então eu tenho uma indutância considerável pelo caminho, ok, a abertura da chave iria tentar interromper a corrente, o semicondutor seria naturalmente queimado, então eu preciso de uma capacitância para fornecer esses pulsos de corrente, ok? No conversor boost eu tenho uma pequena ondulação, certo? Então eu preciso um pequeno capacitorzinho de entrada para fornecer essa ondulação pequena já é suficiente, ok? No conversor buck boost eu tenho que a corrente de entrada é pulsada de forma similar do conversor buck, ok? Com a característica adicional aqui, digamos, a grande desvantagem do conversor buck boost é o que? Além da tensão no semicondutor tem que ser a soma da tensão de entrada e da saída, ok? Eu tenho que a corrente de entrada e a corrente na saída, ambas têm que ser pulsadas, ou seja, eu preciso de um capacitor grande tanto na entrada, ou relativamente grande, tanto na entrada quanto na saída, certo? Enquanto no conversor boost eu tenho uma baixa ondulação na entrada, na saída era pulsada, então o capacitor, uma capacitância maior na saída, e no conversor buck o indutor está em série com a saída, então a ondulação tende a ser baixa na saída, ok? Então é um requisito de capacitância menor na saída do conversor buck. Ok, pessoal? Isso aí são características interessantes que vocês têm que ter em mente, certo? Bom, aqui só um resumo das equações. Por enquanto, sobre o modo contínuo, é isso, pessoal. As próximas aulas aí vão ser sobre o modo descontínuo. Obrigado.